Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho agora aqui para acabar esse nosso trabalho, exatamente a terceira parte desta playlist, o grande erro do famoso professor de Chicago, Milton Friedman. Nós mostramos por que o Friedman e o Roberto Campos estavam errados. Apresentamos os exemplos definitivos. E agora eu vou fazer uma prova do exemplo definitivo. Ou seja, eu vou mostrar que é possível você fazer um exercício e entender e perceber, ver com clareza a impossibilidade e os erros desses teóricos da inflação e da moeda. Vamos lá. Com o objetivo de tornar mais claro ainda que a moeda é invariável, vamos agora fazer uma prova cirúrgica. Devemos esclarecer que criar um exemplo definitivo como o nosso. Só experts em contabilidade e exímios conhecedores da teoria da partida dobrada podem fazê-lo com correção e segurança. Sabemos que não existe compra sem venda. Elas acontecem simultaneamente. E o preço é o mesmo. E o preço é o mesmo para compra e venda. Claro. Contudo, teoricamente, podemos separá-las e analisar as características inerentes a cada uma, o que compete à compra e à venda, numa transação. E aí então poderemos enxergar com clareza a influência de cada uma delas sobre a inflação. E por último, devemos alertar que a compra é uma troca de moeda por produtos, bens e serviços. Isto é o que chamamos de fenômeno monetário. Troca-se moeda por produtos, bens e serviços. E que o preço de venda é determinado através de um processo, custo, despesas, inflação e lucro, que corresponde ao custo total, mais o lucro de todo o processo econômico para elaborar produtos, bens e serviços. Isso é o que chamamos fenômeno econômico. Para facilitar ainda mais o aprendizado e compreensão com a maior facilidade possível da invariabilidade da moeda, vamos fazer a prova cirúrgica do nosso exercício definitivo que demos nos dois vídeos anteriores, dividido em duas partes. A parte um que é do consumidor, A, consumidor, e a parte 2 que é B, empresário. Na parte A, nós vamos observar, de acordo com o exercício, né, que o PA, o poder aquisitivo do consumidor, é 100, na parte aqui inicial, aliás, na parte inicial. O estoque dele é zero. O estoque é zero. E o PE é o preço de cada unidade do estoque, é 10. E o PF, a posição econômico-financeira é 100, porque o estoque é zero, portanto, não tem valor nenhum. Ao multiplicar por 10 vai ser zero mesmo. E o PF vai ser a soma deles dois. Então, só do 100, posição econômica financeira. Então, o que acontece? O consumidor compra, entrega todo o seu PA e o transfere para quem? Para B, que é o empresário. B. Como o estoque era de 10, ele poderia ter comprado 100, mas na hora que ele vai comprar, o empresário avisa que o preço mudou para R$ 20, ou seja, um aumento de 100%, um aumento inflacionário de 100%. Com esse aumento inflacionário de 100%, aqueles R$ 100 do consumidor só compra agora 5 produtos X. Está entendido isso?
Então, se você olhar bem, o consumidor perdeu, entre aspas, não é? Porque quem compra não sabe se vai ganhar ou perder. Quem compra não acontece nada. É o início de um processo que, quando você coloca à revenda aquilo que você comprou por um determinado preço, aí sim, o vendedor, você passa a ser o vendedor. E como vendedor, você pode muito bem identificar quanto lhe custou tudo até aquele momento e quanto você recebeu pelo preço de venda. Tá certo? Então, aqui dá para perceber que se nós considerássemos o PA inicial e o preço inicial, não é, o consumidor poderia levar 10 produtos, mas que na hora, no momento que ele foi comprar, houve uma inflação de 100%. Então, na realidade, ele só levou metade dos produtos que ele poderia ter comprado. Tá certo? Então, o que que vai acontecer assim? O consumidor vai ficar com um estoque de 5 ao preço de 20, multiplicado vai dar 100, é a posição financeira dele, porque o PA dele se tornou zero. Ele trocou todo o poder aquisitivo dele pelas 5 mercadorias. Então, essas 5 mercadorias têm uma posição econômica financeira, ou seja, equivale ao PA, o que ele pagou, R$ 100. Eu acho que dá para entender muito bem. Ao analisar a matriz acima, percebemos que A trocou seu PA de 100 por 5 produtos. Ele trocou, pegou o PA de 100 dele, passou a ser zero, e trocou por 5 produtos, porque ele não tinha produto, passou a ter 5 produtos. Tá certo? De valor igual a 100. Isso indica que o aumento de preço não alterou o valor da moeda. O que houve foi que A perdeu 5 produtos devido ao aumento de preço. Ou seja, se não tivesse havido o aumento de preço, A teria comprado 10 produtos. No final, A tem um estoque de 5 produtos que ele esteve trocando, que ele obteve trocando o seu PA de 100 pelos 5 produtos. E desta maneira não houve alteração na sua posição econômico-financeira. Continua com a mesma posição anterior. Ele troca o poder aquisitivo pelos produtos. Então não há nenhuma alteração na sua posição econômico-financeira, o que equivale a dizer que não houve influência nenhuma nos preços. Ele começou com a posição de 100 e terminou com a posição de 100. Conclusão: o fenômeno monetário não causa inflação. Ela é totalmente causada pelo fenômeno econômico, através do aumento de preço. Olha que é diferente, é exatamente o contrário do que pensa o Milton Friedman e o Roberto Campos, que pode ser motivado por N fatores. Agora, esse aumento de preço pode ser realmente motivado por N fatores, menos, exceto a moeda, que a moeda é imune, é invariável. O fenômeno monetário, ao contrário do que disse Milton Friedman, não tem nenhum efeito sobre a inflação, conforme vimos claramente nessa análise do consumidor. Para completar nossa análise, vamos entender o que aconteceu nesse mesmo exercício com o vendedor. Porque, claro, se houve o comprador, tem que ter o vendedor. O empresário, que é o vendedor, o que que acontece? Ele não tinha poder aquisitivo. Ele tinha uma quantidade, o estoque de 10. E ao preço de 10, esse estoque valia 100, que é a posição econômica financeira do empresário. Ele tem uma posição estabelecida não pelo poder aquisitivo, que ele não tem nada, é zero. Ele tem pela quantidade de mercadoria que ele tem no estoque, a um preço, a um determinado preço, que o valor é 10. Quando ele vende, ele recebe 100. Por quê? Ele recebe 100 e entrega apenas 5 mercadorias, porque o preço aumentou de 10 para 20.
Então, na realidade, ele recebeu 100, mas, ao mesmo tempo, ele perde o estoque dele, que vale 100. Então, ao ganhar 100, aumentar sem poder aquisitivo e perder o estoque, ele não teve nenhum ganho, foi zero. Então, ele continua com a posição econômico-financeira em 100. Quando nós vamos ver o final, o que é que acontece no final? O saldo final. O empresário passa a ter 100 de poder aquisitivo, que é a troca que ele fez. Ele trocou 5 mercadorias por 100 de poder aquisitivo do consumidor. Então, ele tem 100 de poder aquisitivo agora. E sobrou para ele, no seu estoque, 5 produtos ao preço de 20, que é 100. São exatamente aquele produto que ele ganhou por ter aumentado o preço de 10 para 20. Então, com isso, ele termina o período dele com 200. Ou seja, teve um ganho de 100. Na primeira linha horizontal, temos o PA é igual a zero. O QE é igual a 10, quantidade. E PE de cada unidade do estoque é 10. Daí temos o PEF, a posição econômico-financeira, é igual ao PA mais o estoque multiplicado pelo preço, ou seja, PF é igual a zero, o estoque multiplicado pelo preço, o estoque que eu tenho é 5, multiplicado pelo preço de 20, que dá 100. Então é igual a 100. Esse é o PF de 100. Na segunda linha, nós temos 100, conforme nós vimos aqui, o PF de 100. Na segunda linha, temos 100 menos 100, zero. Isto é, houve um aumento de 100 pela venda, aumentou 100 aqui, mas uma redução automática da entrega de 5 do estoque. 5 do estoque vezes 20 é 100. Então ele é menos 100. Ele ganhou 100 menos 100, então ele continua com o mesmo estoque, 100. Continua o mesmo estoque, 100. Tá certo? Ou seja, a venda não acrescentou nenhum valor ao PEF, ou seja, a posição financeira, econômico-financeira dele, do empresário. O conceito de patrimônio líquido financeiro explica isso muito bem. O que é o patrimônio líquido? Bem mais direito, menos obrigações. Se nós olharmos aqui, o bem, o que foi que ele criou? Ele ganhou um bem de 100, que foi o poder aquisitivo, e daqui do bem mesmo foi diminuído 100 do estoque. Então, o efeito disso foi zero. Tá certo? Na terceira linha é o saldo final do empresário. O saldo final do empresário é 100, o dinheiro, o PA que ele recebe do consumidor, mais o estoque restante, que ele ficou, o saldo, que ele tinha 10, vendeu 5, entregou 5. Então ele ficou com 5, 5 vezes 20, 100. Então isso é igual a 100. E o PEF é igual a 200. Ou seja, 100 mais 100 é igual a 200. O estoque ganho com o aumento de preço. Seu estoque ganho com o aumento de preço. Esse aqui, tá certo? Nesta matriz do B, vemos que o empresário começa a operar com PA zero e termina com PA 200. Como aconteceu isso? Simplesmente assim. O empresário vendeu metade do seu estoque pelo dobro do preço original, B. E com este aumento de preço, ganhou o estoque que ficou 5 vezes 20, 100 para o seu PEC. Então vejamos, PC original, né? Aliás, PA original, 100. O estoque é o ganho, estoque ganho, ele ganhou 5, 20 vezes 100, 5 vezes 20, 100. Então, o total que ele tem final é 200. O PA original dele, não é isso? Ele tinha um PA original de 100, que era o estoque. Mas ele vendeu um estoque que ele tinha de 100, ele vendeu 5 por 100. Então, ele ganhou 100%. O empresário terminou com o PA do consumidor, 100, corrigido monetariamente pelo aumento de preço. Ou seja, você perceber que o dinheiro não tem nada a ver com isso.
O fenômeno monetário não tem nada a ver com o resultado e com a inflação. Quem tem a ver com isso é o fenômeno econômico, que aumenta o preço. Total final de B, PA inicial de A, 100, vezes aqui o estoque, 20 vezes, aliás, não, aqui é inflação. O PA inicial, desculpe, vou colocar de novo para ficar bem claro. Eu estou mostrando aqui que o PA total final de B é igual ao PA inicial de A, que tinha 100, vezes a inflação, que é 20 sobre 10. Então, o PA final é de 200. Então, a moeda não, não se envolveu no problema. O que envolveu com o problema foi o aumento de preço. O aumento de preço foi o que provocou uma perda do consumidor de 5 produtos, que ao preço de 20 perdeu 100. Exatamente é o ganho do empresário. Ele, ao ficar com, no final, ele ficou com um estoque de 5, exatamente o lucro dele. Um estoque de 5 multiplicado por 20 é R$ 100. Esse valor final do empresário foi assim realizado. Um pouco de atenção e veremos que o ganho do empresário é igual à perda do consumidor. Presta atenção. Como o empresário aumentou o preço do produto em 100%, o consumidor, com seu poder aquisitivo de 100, só pôde comprar metade do que poderia ter comprado antes do aumento. Qual o motivo para o aumento do preço? Pode ter sido vários, menos a perda de poder de compra da moeda que não existe. Só existe perda de poder de compra em função do aumento, ou seja, em função do fenômeno econômico que é o aumento de preço. Então, onde está a perda do poder de compra da moeda? Só na cabeça dos tendenciosos que querem jogar a culpa pela inflação, que é de todos, de todos os entes da sociedade, em cima do governo. O Roberto Campos de Oliveira, por falta de conhecimentos do problema ou por interesses outros, foi um dos principais divulgadores desta fake news técnica. Essa é uma fake news técnica. A inflação não é o aumento de preços, que seria então culpa dos empresários, pois são eles que comandam os aumentos de preços. Isso é o Roberto Campos falando. A inflação teria origem na extensão monetária excessiva, que seria então culpa do governo, que é o controlador da emissão da moeda. Ou seja, o Roberto Campos prepara uma definição a respeito de inflação tendenciosamente, querendo jogar a culpa pela inflação tão somente nas custas do governo. O interessante é que nem um só economista, nem o próprio Roberto Campos de Oliveira, nem nenhum daqueles que o seguem apresentou qualquer exemplo demonstrando a teoria fajutas dele. Não apresentaram porque não tem. Simples assim. É por isso que não apresentaram. Teorias são fáceis de serem elaboradas. Qualquer papel aceita. E até mesmo os ouvidos não bem informados estão à disposição para ouvi-las sem contestações e repeti-las. Tá certo? Exemplo. Milton Friedman, a inflação é um fenômeno monetário. Na realidade, conforme vimos, a compra, que é um fenômeno monetário, não afeta nem é afetada pela inflação. Ela é simplesmente imune, neutra. Interessante isso, né? Quando a gente, com simplicidade, coloca o problema com clareza, a gente percebe claramente isso. Roberto Campos, o aumento de preço não é a inflação, é o resultado da expansão monetária. Errou também. A expansão é uma resposta endógena da economia à aceleração da demanda. O que é que eu quero dizer com isso? A demanda, existe uma expectativa de crescimento da economia, então a demanda começa a crescer, começa a se desenvolver. E, endogenamente, a resposta é a expansão monetária. Juntas, ou seja, como nós vimos no exemplo da crise de 2008,
Apesar dos americanos jogarem toneladas de dinheiro na economia, não aconteceu inflação, os juros caíram e a economia não cresceu. Então, depois o que foi que aconteceu? Não havia demanda. O povo, as pessoas, os empresários não percebiam que havia possibilidade de crescimento da economia. Então, não adiantava você botar juros baixos, sem inflação, que ninguém ia tomar dinheiro emprestado, porque o risco era de perder o capital. E isso é que é fundamental. Então, não houve. Houve ao contrário, um crescimento reduzidíssimo da economia americana, a inflação lá para baixo e a taxa de juros também. E a economia americana levou 10 anos para se recuperar. Olha, juntas, agora se você bota a aceleração da demanda com a expansão da moeda, elas oferecem a oportunidade para os empresários aumentarem os seus preços. Como? Olha, o empresário tem um celular que ele vende por R$ 5.000. Então, por dia passam 3, 4, 5 pessoas querendo comprar o celular e compram por 5.000. Daqui a pouco a aceleração da demanda acontece, a expansão monetária também acompanha a aceleração da demanda e começam a aparecer 10, 15, 20 pessoas querendo comprar o celular de 5. O que vai acontecer? O empresário vai olhar e dizer, não, está na hora de eu aumentar meus preços. Porque se tanta gente está querendo comprar, é porque ele vale mais do que isso. E se eu vender por 5, eu estou jogando meu dinheiro fora, né? Eu estou perdendo o dinheiro em cima da mesa. Então, eu aumento o preço e vou ver até que ponto essa demanda vai valorizar, vai dar valor, ou vai dizer qual é realmente o preço do meu telefone. É assim que acontece. Tá certo? As definições de Milton Friedman e Roberto Campos se encaixam numa frase famosa do Mark Twain. Não é o que você não sabe que te coloca em encrencas. São aquelas coisas sobre as quais você tem certeza, mas que não é bem assim. Exatamente aqui. Tanto Roberto Campos como Friedman. Eles se encrencaram porque eles achavam que as suas respostas eram corretíssimas. E, com certeza, a inflação era um fenômeno monetário, e para o Roberto Campos, com certeza, a expansão monetária era a causa da inflação. E, na realidade, não é bem isso, conforme vocês viram. Bom, meus amigos, aqui termina a terceira parte desse trabalho que eu acabo de fazer, né? Sobre os erros do Milton Friedman, particularmente do Milton Friedman, economista famoso de Chicago, e do Roberto Campos, que foi ministro do Planejamento do Brasil durante muito tempo e predominou muito tempo aqui na economia brasileira como um grande economista. E as frases deles, como eu digo, as pessoas não nem pensam, aceitam, ouvem e transmitem sem fazer sequer um pensamento a respeito se estão certos ou não. Mas eu resolvi nesse trabalho fazer uma revisão sobre isso e encontrei nos meus trabalhos respostas completamente diferentes. São essas que eu coloquei aqui. Muito obrigado e até a próxima. Ok? Abraço, pessoal. Até a próxima.